Desde pequena, eu sabia que tinha algo de errado comigo. Não porque eu me sentisse diferente, mas porque minha mãe fazia questão de me lembrar todos os dias que eu era a gêmea errada. Sim, eu tenho uma irmã gêmea, a Isadora. Se alguém visse a gente juntas, talvez dissesse que éramos idênticas, mas isso só se limitava à casca. Porque por dentro, éramos dois mundos. E no da minha mãe, Isadora era o sol. Eu, a sombra que atrapalhava a luz dela. Lembro da festa de 10 anos. As velas eram rosas, os balões tinham o nome dela, Sol dela, e eu ganhei uma boneca quebrada, enquanto ela ganhava uma bicicleta reluzente. Minha mãe riu quando viu minha cara e disse: "Você tem que aprender a ser grata. Nem todo mundo nasce com brilho." Aquele dia, eu aprendi a calar, e por muito tempo calei, até os 17. Foi quando tudo que já era cruel virou um pesadelo real. Minha irmã começou a namorar o Henrique, um garoto do nosso colégio bonito, simpático, do tipo que as mães amam. Só que ele começou a puxar conversa comigo. Dizia que se sentia sufocado, que comigo era mais leve, mais real. Eu resisti, juro por tudo que tenho. Mas uma parte de mim, a parte faminta por ser vista, por ser ouvida, começou a responder. Foi aí que a bomba caiu. Isadora descobriu nossas conversas no celular. Em vez de conversar comigo, ela foi direto contar à minha mãe. E como sempre, a versão dela virou lei. Minha mãe me arrancou da cama às 6 da manhã, jogou minha mochila no chão e gritou que eu era uma destruidora de lares, que eu não prestava, que era uma vergonha. Você é um erro. Ela cuspiu na minha cara. Sai da minha casa antes que eu chame a polícia. Eu saí, com R$ 42 no bolso. Nenhum lugar para ir. Nenhum adulto que quisesse saber da gêmea que não brilhou. Passei 2 noites no abrigo. As outras 3 em bancos de praça, me encolhendo sob o medo e a raiva. Eu queria gritar pro mundo que não era justo, que não fui eu quem procurou o caos, que era só uma garota, cansada de ser invisível, até que conheci a dona Nelly, uma senhora que vendia café na esquina da rodoviária. Ela me viu ali, tremendo, olhos fundos, e perguntou: "Tá fugindo de monstro, ou da tua casa?" Chorei. Não consegui responder, mas ela entendeu. Me levou para casa dela. Um cubículo com cheiro de canela e roupa limpa. E pela primeira vez, alguém me olhou com carinho. Ela disse que me deixaria ficar até eu arrumar um emprego. Eu consegui um de garçonete na semana seguinte. E assim começou minha reconstrução. 2 anos depois, eu estava morando num kitnet só meu. Não era luxuoso, mas era meu. Cada azulejo branco com rachaduras contava uma história que só eu entendia. Estudava à noite, fazia cursos online, e nos fins de semana vendia doces na feira. Os bolos de pote da Nelly viraram febre, e ela me ensinou tudo. Foi nesse tempo que recebi a mensagem. Era da minha irmã. "Oi, a mãe tá doente. Tá perguntando de você. Precisamos conversar." Por um momento, meu peito apertou. Mas eu apaguei a mensagem. Não respondi. 6 meses depois, comecei a trabalhar como auxiliar administrativa numa pequena construtora. O salário era bom, e com meu histórico impecável, me ofereceram uma oportunidade rara, assumir um projeto social de moradia popular e, se eu quisesse, concorrer ao sorteio de uma casa. Não precisei concorrer. O dono do projeto, um senhor viúvo que me via como uma neta, me deu uma das casas, em reconhecimento ao meu esforço. E ali, aos 21 anos, eu entrei na casa que me disseram que eu nunca teria, com minhas próprias mãos, sem ninguém da minha família. Ou pelo menos, era o que eu achava. Semana passada, eu estava limpando a varanda, quando vi um carro velho parar em frente. A porta se abriu, e dela saiu minha mãe. Cabelos brancos, o olhar inchado, e uma sacola de plástico nas mãos. Ao lado dela, minha irmã, impecável como sempre, mas com os olhos baixos. "Podemos conversar?" Minha mãe disse. A voz dela era baixa, quase como a de alguém que foi engolida por anos de orgulho. Eu respirei fundo. O sangue ferveu. As palavras congelaram. "Você disse que eu era um erro, lembra?" Ela fechou os olhos. Não chorou. Não pediu perdão. "Eu tô sem casa, sem ninguém que me ajude. A Isa ainda tem os filhos pequenos. Eu só preciso de um canto." Meus dedos tremeram. Senti vontade de gritar, de rir, de expulsá-la como ela fez comigo. Mas algo em mim hesitou. Naquela noite, deitei no sofá e fiquei olhando pro teto. As lembranças dançavam como vultos. O prato vazio na infância, os gritos, a expulsão. E agora, ela ali, implorando por algo que um dia me negou. A justiça divina tem gosto agridoce. E às vezes, ela vem disfarçada de ironia. O que eu deveria fazer?
oferecer abrigo, ou mostrar a porta. Mas antes que eu tomasse uma decisão, fui até a cozinha pegar água, e notei algo estranho na janela. Um vulto, uma sombra que parecia observar. Naquela noite, o vulto na janela me deixou inquieta. Não era paranoia. Eu cresci com a sensação constante de que alguém queria me puxar de volta pro chão sempre que eu tentava levantar. Quando você é a ovelha negra da família, qualquer movimento seu vira ameaça. E minha irmã sempre foi gentil demais para quem esconde veneno nos dentes. Na manhã seguinte, decidi que precisava encarar aquilo com clareza. Preparei café forte e sentei na varanda com minha mãe diante de mim. Ela dormira em um colchão improvisado na sala, não por escolha, mas porque eu não conseguiria colocá-la no meu quarto. Ainda não. Você veio por necessidade, ou por remorso? Perguntei, encarando seus olhos fundos. Ela mexeu o café em silêncio por longos segundos. Depois respondeu: eu vim porque não tenho mais nada. A Isa me deu 2 dias no sofá da casa dela e depois disse que não dava. Os meninos. Ela não queria que eles me vissem nesse estado. E o pai deles? Foi embora. Há mais de 1 ano. Largou tudo. Ela não quer que ninguém saiba, então, ela deu de ombros. Então era isso. Minha irmã, a perfeitinha, estava escondendo o fracasso. Ela me olhou com um resto de dignidade e sussurrou: eu sei que não tenho direito de pedir, mas não tenho para onde ir. O silêncio entre nós era uma parede de espinhos. Eu não sabia se sentia pena ou raiva. As 2 coisas queimavam dentro de mim. Naquela tarde, saí para trabalhar com a mente em turbilhão. Meus colegas notaram meu silêncio, mas não perguntaram. Já tinham aprendido que meu passado era um terreno queimada. À noite, quando voltei para casa, minha mãe estava na cozinha. Tinha feito arroz e feijão, como se quisesse provar que podia ser útil. Achei que você ia demorar, disse, sem olhar para mim. Tive que passar no mercado. Alarguei a sacola na bancada. Comprei pão para amanhã. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Então ela soltou: a Isa disse que você tá ganhando bem. Meus olhos se estreitaram. E ela disse mais o quê? Que você é a queridinha do tal senhor do projeto. Que deram uma casa para você. Que talvez você pudesse ajudar ela também. Ali eu entendi. A visita não era só por ela. Era por ambas. Elas estavam jogando juntas. Tranquei meu quarto naquela noite. Revi tudo na cabeça. A expulsão, os dias na rua, as noites de medo, os meses trabalhando feito um cachorro para construir uma vida que não devia nada a ninguém. E agora, elas voltavam como se fosse natural me usar de novo. Só que o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do seu Arthur, o dono do projeto habitacional onde eu trabalhava. Marina, tá tudo certo com você? Tudo sim. Por quê? Uma mulher ligou dizendo que você estava usando documentos falsos para conseguir a casa. O quê? Eu sei que é mentira. Te conheço. Mas isso vai gerar um processo de averiguação interna. Não tenho como impedir. Meus joelhos enfraqueceram. Quem ligou? Ela não quis dizer o nome, mas parecia alguém próximo. Muito próxima. Corri para casa. Quando entrei, minha mãe estava na varanda, lendo um jornal velho. Minha voz saiu como uma lâmina. Você ou a Isa ligaram pro projeto dizendo que eu falsifiquei documentos? Ela me olhou com genuíno espanto. Claro que não. Que absurdo é esse? E alguém fez isso. Alguém que sabia de detalhes internos. Alguém que queria me sabotar. Você tá me acusando? A voz dela tremeu. Tô perguntando. Ela levantou furiosa. Eu perdi tudo. Minha casa, minha saúde, minha filha me deu as costas. Você acha mesmo que eu teria cabeça para planejar esse tipo de coisa? Sim, eu respondi sem hesitar. Porque você me expulsou da sua casa e nunca me pediu desculpa. Ela calou. Sentou. O rosto afundou nas mãos. A Isa, ela disse que se eu ganhasse tua confiança, a gente podia recomeçar. Às 3. Meu peito gelou. Recomeçar como? Comigo sustentando vocês? A Isa disse que seria por pouco tempo. Que ela daria um jeito. Que era só até. Até o quê? Cuspi. Ela não respondeu. Mas eu sabia. Era até me arrancarem de novo tudo que construí. Até me usarem até secar. Naquela noite, tirei cópias de todos os meus documentos. Guardei no envelope trancado as 7 chaves. Mandei uma mensagem curta pro seu Arthur. Se alguém tentar prejudicar meu nome, eu vou à justiça. Confio no Senhor, mas não confio em fantasmas do meu passado. No dia seguinte, ao voltar do trabalho, encontrei a porta da minha casa entreaberta. O chão da sala tinha marcas de sapato.
A janela dos fundos estava escancarada, e o colchão onde minha mãe dormia, vazio. Pensei em mil coisas. Em assalto, em fuga, em loucura. Mas sobre a mesa, havia um bilhete. Não é culpa dela. Eu precisava tentar. Isa. Meu coração parou por um segundo. Minha irmã tinha entrado na minha casa. Minha irmã tinha feito algo, e agora estava fugindo. Corri pelos cômodos. Nada parecia roubado. Mas meu notebook tinha sumido. E junto dele, um pendrive com fotos e vídeos do projeto. Provas. Testemunhos. Documentos. Tudo que me legitimava naquele lugar. Tudo que podia ser usado contra mim se alguém quisesse me incriminar. Sentei no chão, com as mãos no rosto, sentindo o pânico subir como fogo nas veias. Elas não estavam apenas querendo abrigo. Elas estavam tentando me desmontar. Mas por quê? O que havia naquele projeto, que valia tanto? O que minha irmã realmente queria? E o que ela planejava fazer com tudo aquilo que roubou? As horas seguintes foram um borrão. Eu não conseguia raciocinar. Sentia o sangue pulsando nas têmporas, o peito apertado, os dedos trêmulos. O bilhete da Isa ainda estava em cima da mesa como uma cicatriz recente. Não é culpa dela. Eu precisava tentar. A frase rodava na minha cabeça como um mantra torto. Tentar? O quê? Roubar minha vida de novo? Me deslegitimar? Me fazer voltar ao chão? Respirei fundo e liguei pro seu Arthur. Marina, tá tudo bem? Ele atendeu de imediato. Roubaram meu computador e meu pendrive, com documentos do projeto. Preciso que me diga se alguém tentou entrar em contato com você usando meu nome. Silêncio do outro lado. Longo demais. Tentaram. Hoje de manhã. Recebi uma mensagem por e-mail, dizendo que você estava desviando recursos do projeto. Anônimo, mas com um anexo de provas. Não abri. Só te liguei na hora, mas caiu na caixa postal. Meu estômago revirou. Eram vídeos e relatórios, não é? Exatamente. Fechei os olhos. Foi minha irmã. Ela entrou na minha casa e levou tudo. Seu Arthur suspirou. Marina, vou ser direto. Tem gente lá dentro do projeto que já torcia o nariz pro seu crescimento. Se essas provas forem manipuladas, eu sei, você vai precisar agir rápido. Muito rápido. Nos dias seguintes, eu fiz tudo o que podia. Fui à delegacia, abri um boletim de ocorrência, procurei por câmeras de segurança nos arredores, pedi à dona Nelly para revisar os documentos que ela tinha comigo. Mas nada parecia suficiente. O estrago já estava feito, e ainda nem tinha explodido por completo. Recebi uma notificação interna do setor de ética da empresa. Iam abrir uma apuração formal. Eu seria afastada temporariamente. Foi como um soco no peito. 3 anos construindo cada passo da minha vida com sacrifício e honestidade. E tudo podia ruir por uma sabotagem covarde. Minha própria irmã. Mas por que ela faria isso? Eu precisava de respostas. Fui até a antiga casa da minha mãe, que agora estava abandonada. O portão pendia torto, o mato tomava conta do jardim. Eu sabia que a Isa não morava mais lá, mas talvez os vizinhos soubessem onde encontrá-la. Dona Jandira, a velha da casa ao lado, me recebeu com um olhar desconfiado. Você é a Marina, né? A irmã da Isa? Sim, senhora. Te procurei esses dias, menina. Sua mãe apareceu aqui chorando, dizendo que perdeu tudo. Mas depois a Isa voltou com um carro novo. Achei estranho. Um carro novo, preto, placa do interior. Disseram que ela estava fazendo uns negócios grandes, ganhando bem, mas ninguém sabe de onde. Meu sangue gelou. Minha irmã não tinha formação, não tinha emprego fixo. Como estava envolvida com negócios grandes. Naquela noite, mexi nas redes sociais dela. Criou um novo perfil. Tudo fechado. Mas uma postagem me chamou a atenção. Era uma selfie num prédio comercial de alto padrão com a legenda. Finalmente entrei pro time dos grandes. A vingança vem vestida de salto. Ela sabia que eu ia ver aquilo. Era provocação. Vingança de quê? Acordei no dia seguinte com batidas na porta. Era a polícia. Senhorita Marina, temos um mandado de busca. Recebemos denúncia de fraude fiscal e falsificação de documentos no seu nome. Meu mundo desabou. Eles vasculharam tudo. Levaram meus arquivos físicos, minha impressora, meu celular. Me deixaram sozinha, num rastro de destruição. E ainda disseram que eu seria chamada para depor nos próximos dias. Era a materialização do inferno. Caí no chão da cozinha com o rosto no azulejo frio, chorando como quando fui expulsa aos 17. A mesma sensação de abandono. A mesma injustiça. Mas agora eu não era uma menina. Eu tinha voz. E eu ia usar.
Liguei para a única pessoa que podia me ajudar naquele momento. Alô? Atendeu uma voz familiar, gentil, do outro lado. Seu Arthur, eu preciso de um advogado. Urgente. Ele não hesitou. Vou te mandar o contato da melhor pessoa que conheço. No dia seguinte, conheci a doutora Olivia, uma advogada criminalista jovem, direta, fria como gelo e afiada como lâmina. Me conta tudo. Sem floreio. Falei tudo. Da rejeição familiar, do roubo do pendrive, da falsa denúncia, da tentativa de destruir minha reputação. Quando terminei, ela estava com os olhos semicerrados, como quem liga pontos invisíveis. O nome da sua irmã é Isadora Lopes? E sim, ela já foi denunciada por estelionato em 2020. O processo foi arquivado por falta de provas. O quê? E o homem com quem ela se envolveu na época foi preso em 2021 por fraude em licitações públicas. Você sabe se ela tem alguma ligação com empresas ou políticos? Não, quer dizer, não que eu saiba. Pois saiba agora. Vamos puxar todos os contatos dela. 2 noites depois, recebi uma ligação da Olivia. Marina, precisamos conversar. Urgente. O que houve? Lembra do projeto habitacional onde você trabalha? Claro. Descobrimos que uma das empresas interessadas em comprar os terrenos remanescentes está em nome de um laranja. E esse laranja tem vínculo com um advogado que, pasme, é o pai dos filhos da sua irmã. O mundo parou. Eles querem a área? Sim. E você era o obstáculo. Você com sua história de superação, com seu vínculo direto com o criador do projeto, com sua imagem limpa. Eu não conseguia respirar. Tudo fazia sentido agora. Minha irmã tentou me destruir porque havia dinheiro envolvido. Muito dinheiro. Naquela madrugada, bati na porta da casa da dona Nelly. Ela me acolheu sem perguntar nada. Filha, você tá tremendo. Eu sei de tudo agora. A Isa quer vender o terreno do projeto. Eles estão tentando me tirar do caminho para fazer isso por baixo dos panos. Ela me puxou para dentro e preparou um chá. E agora? E agora eu vou lutar. Que sua mãe? Não sei. Parte de mim quer acreditar que ela não sabia, mas a outra parte. Dona Nelly me olhou nos olhos. E Marina, o que você vai fazer se descobrir que ela sabia? Olhei pela janela. A rua deserta. A noite fria. Mas dentro de mim, algo fervia. Se ela soubesse, seria como se ela tivesse me expulsado 2 vezes. Na manhã seguinte, abri meu e-mail. Uma nova mensagem havia chegado, sem remetente identificado. Assunto: se você abrir a boca, vai se arrepender. Anexo: um vídeo antigo. Meu rosto. Uma conversa cortada. E uma narração em off distorcida, me acusando de corrupção. Eles estavam prontos para me destruir publicamente. Minha irmã não estava só tentando apagar minha história. Ela queria me enterrar viva. Assisti ao vídeo 7 vezes. 7. A primeira vez chorei. A segunda, entrei em pânico. A terceira, tremi de raiva. Da quarta em diante, comecei a estudar. Cada frame, cada corte, cada manipulação. Eles tinham usado imagens reais minhas da época das entrevistas sobre o projeto, de uma palestra voluntária que dei em uma escola pública, até um vídeo despretensioso que gravei com a dona Nelly enquanto fazíamos bolo de pote na cozinha. Mas sobre tudo isso, aplicaram uma narração distorcida, com uma voz artificial, me acusando de usar o projeto habitacional como fachada para lavagem de dinheiro. Manipularam trechos em que eu dizia frases genéricas como, é um projeto que movimenta verba pública, e inseriram como se eu estivesse me vangloriando de algum esquema. Era profissional. Muito bem feito. Imortal, se viralizasse. Eu já não tinha mais dúvidas. Minha irmã, e aquele advogado, pai dos filhos dela, estavam por trás disso. Era uma tentativa clara de me tirar do caminho, da forma mais pública e humilhante possível. A questão agora era, como contra-atacar sem perder tudo? Fui direto até a doutora Olivia com o vídeo em mãos. Ela assistiu com a mesma frieza de sempre, as mãos cruzadas, os olhos fixos na tela. Quando terminou, só disse: eles estão investindo pesado. Isso é guerra. E agora? Agora a gente contra-ataca com o que temos. Ela abriu uma pasta e espalhou uma série de documentos diante de mim. Aqui estão os registros de transferência de propriedade do terreno. Olha isso, apontou. 3 dias depois de você ser afastada, uma empresa chamada Vértice Empreendimentos protocolou interesse oficial em comprar parte do loteamento. Empresa de fachada. Sabe quem aparece nos bastidores como procurador legal? O pai dos filhos da Isa? Ela sentiu.
E sabe quem assinou uma recomendação técnica sobre a viabilidade da venda, mesmo sem cargo oficial no projeto? Ela deslizou outro papel. Minha mãe. Era uma assinatura falsa, claro. Minha mãe não tinha autoridade nenhuma no projeto. Mas a assinatura era dela. E para quem olhasse superficialmente, parecia que ela tinha apoiado a venda do terreno. Aquilo me matou por dentro. A dúvida que me corroía nos últimos dias se diluiu num golpe brutal. Minha mãe sabia. Sempre soube. E estava envolvida. Voltei para casa com as mãos tremendo e uma fúria interna que me cegava. Ela estava lá, sentada no sofá, vendo televisão como se nada estivesse acontecendo. Como se não tivesse jogado a própria filha na fogueira pela segunda vez. A gente precisa conversar, eu disse, com uma voz que nem parecia minha. Ela me olhou, surpresa, mas tentou manter a pose de mãe arrependida. Claro, filha, eu ia mesmo te pedir desculpa por ontem, poupa tua saliva. Quero saber se você sabia. Ela fingiu não entender. Sabia de quê? Joguei os documentos no colo dela. O papel caiu no chão. Ela pegou, leu, e ficou branca. Eu só assinei um papel para Isa. Ela disse que era para comprovar que tinha vínculo com o projeto. Não sabia que era. Que era fraude. Que era para te dar um papel falso como apoio técnico para uma venda milionária. Que era para me tirar do caminho. Você não sabia? Ela fechou os olhos, mas não respondeu. Aquilo bastava. Você me expulsou com 17 anos, falei, engolindo lágrimas quentes. Me deixou na rua, enquanto a sua princesinha te manipulava. Agora, você volta e faz parte de um plano para acabar com a única coisa que eu construí com minhas mãos? Eu só queria ajudar ela. Ela tem filhos. Eu era filha. Gritei. Mas isso nunca bastou, né? Ela caiu num choro silencioso. Mas já não me atingia mais. Pela primeira vez, eu estava imune ao teatro. Quero você fora da minha casa até amanhã. E vou entrar com uma denúncia formal contra você e a Isa. Se prepare. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Você não tem coração, Marina. Não. Eu só aprendi a usar ele para me proteger de vocês. Na manhã seguinte, fiz exatamente como prometido. Com a ajuda da doutora Olivia, formalizei a denúncia de uso indevido de nome e documentos, fraude em projeto habitacional e tentativa de calúnia. A investigação agora era criminal. Só que enquanto isso, o vídeo havia vazado. Sim, foi postado numa conta anônima no Instagram. Em poucas horas, já tinha mais de 10.000 visualizações. Comentários variavam entre mais uma querendo se fazer de coitadinha. Típico. Cresceu com projeto público e agora mete a mão. Olha a cara dela de falsa. Comecei a receber mensagens de ódio. Pessoas me chamando de ladra, oportunista, corrupta. Me demitiram oficialmente do projeto por preservação da imagem institucional. A vida que eu levei 3 anos para construir, agora era poeira. Fiquei trancada em casa por 2 dias. Comi o que tinha, dormi pouco e sonhei menos ainda. Até que recebi uma ligação da dona Nelly. Filha, você precisa ver isso. E agora não, Nelly. Eu tô. É sério. Liga a TV. Canal 8. Liguei. Era um programa local. Estavam exibindo uma reportagem com o título: Mulher acusada injustamente de fraude mostra que a verdade tem 2 lados. Na tela, aparecia a doutora Olivia com os documentos na mão, explicando toda a teia de mentiras por trás da tentativa de golpe no projeto. Mostrou as ligações entre os envolvidos, os papéis assinados, os vínculos fraudulentos. Disse, com todas as letras, que eu havia sido alvo de um plano arquitetado por pessoas próximas, por puro interesse financeiro. E então, mostraram a imagem da Isa, saindo de um prédio comercial de luxo. E mais, imagens dela entrando com o advogado em uma corretora de imóveis tratando da venda de terrenos. A narrativa começou a mudar. As redes, aos poucos, se dividiram. Alguns começaram a perguntar: será que erramos em julgar a Marina? Essa irmã dela parece meio suja. Cadê a justiça agora? À noite, recebi uma ligação anônima. Era a voz da Isa. Parabéns. Quis bancar a vítima e virou mártir. Você invadiu minha casa. Roubou minha vida. E ainda quer me culpar por reagir? Acha que acabou? Você não sabe com quem tá mexendo. E você não sabe do que eu sou capaz agora. Silêncio. Você quer guerra, Marina? Vai ter. Ela desligou. Naquela madrugada, recebi outra notificação judicial. Desta vez, de um processo movido contra mim por difamação pública e calúnia moral, assinado por minha própria irmã. Ela estava dobrando a aposta. E agora, era ela quem jogava com o nome limpo. A dúvida me corroía.
Até onde ela iria para me destruir? E o mais cruel, será que, no fundo, ela me odiava desde sempre? Me vi sentada sozinha, com a intimação nas mãos. A mesa da cozinha parecia mais fria que o normal. Ao meu redor, silêncio. Lá fora, a rua seguia sua rotina indiferente, como se meu mundo não tivesse acabado de virar de cabeça para baixo, de novo. Minha irmã, a mesma que sussurrava ao meu ouvido quando tínhamos pesadelos na infância, agora me arrastava oficialmente para um tribunal. Me processava por difamação, e tinha a coragem de alegar dano moral. Ela, a mesma que destruiu minha reputação, invadiu minha casa, falsificou documentos, me tirou do projeto da minha vida e quase me levou para a cadeia. O pior de tudo, ela estava ganhando. Pelo menos no tribunal da opinião pública, ela parecia saber jogar. Enquanto eu tentava me manter de pé, ela desfilava pelos bastidores com carisma, mentira e uma narrativa onde era apenas uma mãe desesperada. Mas o que ela não sabia, era que eu tinha parado de fugir. Na manhã seguinte, fui até o escritório da doutora Olivia. Ela estava de blazer cinza, pastas abertas e olheiras profundas. Eu já esperava que ela tentasse isso, disse. É a velha técnica de inverter a culpa. Mas ela cometeu erros. Quais? Assinar papéis com nomes falsos, invadir sua casa, mexer em seus arquivos. O vídeo falso. Já conseguimos rastrear o IP da postagem. E saiu do prédio onde o advogado dela trabalha. Senti um alívio sujo, pesado. Então vamos contra-atacar, vamos expor tudo. Mas isso agora não é só jurídico, Marina. É midiático. Você quer que eu vá à TV? Ela me encarou. Eu quero que você mostre quem você é. Que conte sua história. De verdade. Porque essa é a única arma que ela não tem. 2 noites depois, fui ao programa da TV local. O mesmo que havia mostrado a denúncia da doutora Olivia. Sentei diante das câmeras com o estômago revirado. Luzes fortes. Um jornalista com olhar sério. E uma plateia silenciosa. Mas quando comecei a falar, algo em mim se soltou. Contei da infância. Da exclusão. Da boneca quebrada aos 10 anos. Da expulsão de casa aos 17. Das noites na rua. Da dona Nelly. Do trabalho duro. Da conquista da casa. E por fim, da traição. Minha irmã não está tentando me processar porque sofreu um dano moral. Ela está tentando me silenciar. Porque sabe que se a verdade vier à tona, ela perde tudo. Que sua mãe? Perguntou o jornalista. Engoli em seco. Minha mãe escolheu o lado dela. 2 vezes. A entrevista foi ao ar naquela noite mesmo. E viralizou. Em 48 horas, eu me tornei o centro de um debate nacional. Influenciadores começaram a compartilhar trechos da entrevista. O vídeo original com as falsas acusações foi tirado do ar por ordem judicial, mas já era tarde. Os danos estavam feitos. E eu ainda seria julgada. Mas agora, eu não estava mais sozinha. Milhares de pessoas começaram a me apoiar. Antigas famílias do projeto social onde trabalhei surgiram nos comentários, defendendo meu nome, postando vídeos caseiros de tudo o que eu fiz por eles. E mais que isso, um dos ex-funcionários da corretora de imóveis, onde Isa havia ido negociar os terrenos, entrou em contato anonimamente. Ele estava disposto a testemunhar que minha irmã participou de uma reunião onde admitiu que ia derrubar a irmã chata que travava tudo. O caso virou manchete. E o Ministério Público abriu uma investigação contra Isa, o advogado e a empresa Laranja. Eu fui convocada para depor. Passei horas explicando tudo. Apresentei prints, áudios, cópias de documentos e o nome do funcionário disposto a falar. A polícia conseguiu acesso às câmeras da rua onde moro, e lá estava minha irmã entrando pela janela da cozinha, no dia em que o pendrive desapareceu. A narrativa começou a mudar. Agora, era ela quem precisava se explicar. No entanto, o processo por difamação seguia. Ela se recusava a recuar. Sua estratégia era me afundar judicialmente até que, mesmo inocente, eu estivesse destruída financeiramente. E funcionava. Minhas economias estavam acabando. Eu vendi o notebook, cancelei planos de internet, me alimentei de miojo por semanas. Até que um dia, ouvi batidas na porta. Era a dona Nelly, com o envelope pardo na mão. Isso chegou para você lá em casa, deixaram na caixa sem nome. De onde veio? Não sei. Mas melhor você ler. Abri com cautela. Dentro, havia uma série de fotos impressas. A maioria, capturas de tela de conversas de WhatsApp. Era minha irmã, falando com o advogado. Rindo, comemorando. Ela é burra, acha que ter a casa dá poder.
Mal sabe o que vamos fazer com ela depois. Quero que ela volte pro chão. Vai sentir o gosto da rua de novo. Depois que vender, sumo. Nem a mãe sabe do plano inteiro. Meu estômago virou. E no fim, um bilhete manuscrito. Não posso me identificar, mas fui usada por ela também. Isso aqui é só o começo. Voltei ao escritório da Olivia no dia seguinte. Ela quase sorriu ao ver o conteúdo. E isso destrói a Isa. Combinado com os vídeos, a invasão, a fraude, os testemunhos. E agora a quebra de confiança com o advogado. A casa dela vai desmoronar. E minha reputação? Ela me encarou. Você vai ter que lutar mais um pouco. Mas agora, com o país todo assistindo, ela não tem mais como se esconder. 2 semanas depois, saiu a decisão da justiça sobre o processo de difamação. Eu fui absolvida. Não apenas inocentada, mas com direito à indenização por danos morais, pela tentativa de constrangimento público. Isa não apareceu na audiência. Estava em viagem. Na verdade, estava foragida. Seu advogado caiu junto. A corretora foi interditada. E minha mãe desapareceu. Voltei para minha casa num fim de tarde cinzento. As janelas estavam fechadas, a luz amarelada da sala se acendia sozinha. Toquei o interfone, mesmo sabendo que ninguém me esperava lá dentro. Era um hábito antigo. Como se a casa de alguma forma fosse me reconhecer. Ela reconheceu. Entrei e me joguei no sofá, pela primeira vez em semanas. Eu estava em paz. Ferida. Sim, mas viva. No noticiário da noite, mostraram uma última reportagem. Mulher que acusou irmã de difamação é oficialmente considerada foragida. Marina Lopes, agora reconhecida como vítima de uma tentativa de golpe, deve receber indenização e está prestes a ser reintegrada ao projeto social do qual foi afastada injustamente. Eu desliguei a TV. Fui até o espelho da sala. Olhei para mim mesma. As olheiras, o cansaço, as marcas da batalha. Mas também vi algo que há muito tempo não via. Força. A casa estava comigo. A verdade estava comigo. E finalmente eu estava comigo. Mas antes de dormir, meu celular apitou. Número desconhecido. Uma única mensagem. Ela ainda tá solta. E vai voltar. Você sabe que ela vai. Olhei pela janela. A noite estava densa, mas calma. Por enquanto. Aquela mensagem à noite parecia um presságio. Ela ainda tá solta. E vai voltar. Você sabe que ela vai. Meu coração disparou, a adrenalina que eu julgava ter controlado retornou em ondas intensas. Minha irmã era uma sombra que nunca desaparecia por completo. Era a cicatriz aberta que insistia em sangrar. Mas algo havia mudado dentro de mim. Eu não era mais aquela garota de 17 anos, expulsa de casa com um pedaço de pão seco na mão. Agora eu tinha armas, aliados e uma vontade de ferro que nem mesmo o medo conseguia calar. Na manhã seguinte, acordei decidida. Liguei para a doutora Olivia e contei sobre a mensagem. Vamos tomar providências, Marina. Eu já solicitei à polícia o reforço na sua segurança pessoal e monitoração digital. Não vamos deixar que ela tenha chance. Ainda assim, senti uma mistura de alívio e ansiedade. A sensação de estar protegida trazia conforto, mas a ameaça concreta não desaparecia. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de eventos. Meu nome foi limpo oficialmente. Fui reintegrada ao projeto habitacional, recebi uma indenização e pela primeira vez, senti que a justiça funcionava, ainda que de forma lenta e imperfeita. Mas acima de tudo, comecei a construir algo que minha família jamais me ofereceu, paz interior. Fui convidada a falar em eventos, contar minha história para jovens em situação de vulnerabilidade, para que soubessem que a rejeição, a traição e a injustiça não eram um fim, que havia redenção, reconstrução. Minha mãe reapareceu de forma inesperada. Sem avisar, bateu na minha porta uma tarde chuvosa, com os olhos vermelhos e o corpo cansado. Marina. Ela sussurrou, a voz quase sumindo. Posso entrar? Eu hesitei. A ferida era profunda demais. Mas havia um pedaço de mim que ainda desejava um final diferente. Entre. Ela sentou-se no sofá, as mãos tremendo. Eu perdi tudo. Eles me usaram. A Isa, o advogado, até mesmo eu mesma me perdi no meio daquela mentira. E por que só veio agora? Perguntei, firme. Porque só agora eu entendi o que realmente perdi. Minha filha. Ela baixou a cabeça. Eu não espero que você me perdoe. Só queria que soubesse que, sinto muito. Ficamos em silêncio. Não havia perdão, nem promessa. Só a verdade nua e crua, sentada entre nós duas. Quanto a Isa, a polícia a encontrou meses depois, escondida numa cidade do interior.
O processo criminal a pegou em cheio: falsificação, fraude, invasão de domicílio, calúnia, difamação e associação criminosa. Ela foi condenada a vários anos de prisão. Durante as sessões do julgamento, tive que encarar minha irmã no tribunal. Era uma mulher diferente, endurecida pelo medo e pela ganância que havia escolhido alimentar. Os olhares se cruzaram, cheios de ressentimento e histórias que jamais seriam apagadas. Naquele momento percebi que, apesar de toda a dor, eu estava livre. Livre do passado, das mentiras, da família que me renegou. Com o tempo, reconstruí minha vida. O projeto habitacional prosperou, com a minha dedicação e compromisso genuíno. Criei um pequeno grupo de apoio para jovens expulsos de casa, para que soubessem que era possível resistir e vencer. O apartamento que eu chamo de lar não é apenas um espaço físico, é um símbolo de luta, de força e da minha voz que ninguém mais pode calar. Às vezes, recebo mensagens de pessoas que acompanharam minha história. Obrigada por mostrar que não estamos sozinhos. Você me inspirou a recomeçar. Sua coragem me deu esperança. São palavras que valem mais do que qualquer vitória judicial. Mas a vida, como sempre, tem seus altos e baixos. Numa noite, fui despertada pelo som do celular. Era uma notificação de mensagem. Era um número desconhecido. Abri, apreensiva. A vingança é um prato que se come frio. Cuidado para não congelar o coração, Marina. Suspirei fundo. Olhei para o espelho e vi uma mulher diferente. A mulher que enfrentou o pior, que caiu, levantou, caiu de novo e continuou. A mulher que não permitirá mais que ninguém a destrua. E acima de tudo, a mulher que aprendeu que sua força mora em sua verdade. A história não terminou. Talvez nunca termine, porque as feridas da família às vezes sangram para sempre. Mas eu escolho seguir. Escolho minha vida. Escolho minha paz.